que sei e tenho certeza que continuam orando pela saúde da irmã Irene, né? Estava aqui falando um pouco com ela, ela já foi transferida, né? Graças a Deus, e creio que até o tardar dessa semana ela sairá daquele hospital, amém? Então que nós viemos a continuar orando por ela, não é? Pois ela é serva do Senhor, ela é nossa irmã em Cristo. Todos nós necessitamos das orações um dos outros, não é? Glória a Deus, aleluia. E aqui também, fortalecendo, irmãos, isso que o diácono Leonardo falou, condiz um pouco naquilo que nós vamos falar nesta noite. Direção, não é? Na qual eu e você necessitamos sermos direcionados por Deus. Por que sermos direcionados por Deus, irmão? Porque nós sabemos que, como ele aí bem falou, não é somente o Kleber Lucas da vida que tem, que infelizmente, eu digo infelizmente, que está nessa situação. Tem muitos aí, queridos, tem muitos aí que estão na situação daquele homem, que antes era adorador, ou dizia que era adorador do Senhor, mas na verdade, no caminhar da sua história, no seu caminhar diante de Deus, ou seja, naquilo que ele dizia que estava fazendo para Deus, houve o retroceder, houve o seu eu. E hoje não é diferente, não só na vida dele, de muitas pessoas. Não precisa nem ser um cantor gospel, não. Por isso que algo que nós vamos falar nesta noite, a respeito de algo maravilhoso, poderoso, precioso, que eu e você temos nas nossas mãos, a Bíblia. A Bíblia é algo na qual eu e você temos que ter ela como um tesouro. Muito se fala, eu até já falei aqui uma vez, que muitos têm ela aberta dentro do celular. Isso é notório, isso é bom sim. Muitos deixam aberto até no Salmo 91, não é? É importante sim também. Mas o mais importante é nós meditarmos nela, nem que seja um versículo por dia. É importante, irmãos, porque muitos aí tem aquele velho ditado também, que deixa a poeira tomar de conta, né, irmão Fernando? Mas é verdade também. Mas é algo importante. Quero compartilhar com os irmãos, no texto básico, que nós vamos ler lá no livro de Josué. Já já eu direi o capítulo e o versículo, amém, queridos? Que diz assim, ó: porque ler e como devo ler a Bíblia? A Bíblia, ela nos instrui, irmãos. A Bíblia, ela nos dá, aleluia, direção na qual eu e você devemos tomar rumo àquilo que o filho dele falou agora, o Leonardo. Rumo naquilo que tem os propósitos bíblicos, ou seja, rumo à nossa caminhada em direção à nossa salvação. E nós vamos adquirir sabedoria no que diz respeito a mim e a sua salvação, dentro da palavra do Senhor. A palavra de Deus, muitos dizem, até mesmo aí os profanos do mundo, que não foi inspirado por Deus, irmãos. Mas ela sim foi inspirada por Deus. Eu creio que o Senhor inspirou, foi o inspirador de cada detalhe, de cada letra que existe na sua palavra. Claro que teve sim aqui os escritores dela, claro, mas a inspiração veio do alto, queridos. A inspiração veio de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero falar um pouco, somente um pouco aqui da introdução, que diz assim: nós, eu e você, ninguém, nós não sabemos manusear, olha só, a nossa vida, porque nós não temos, ou seja, nós não lemos o manual. Vou repetir: nós não sabemos manusear a nossa vida, porque nós não lemos o manual. Tem vários exemplos aí. Quero dar um exemplo de duas coisas. Um carro, Isaías. Um carro, se você tem um carro popular e Deus te deu uma bênção para que você viesse a possuir um carro importado, é diferente, não é, Isaías? É diferente. E aí você vai precisar de um manual, não é assim? Vai precisar de algo que venha
instruiu Isaías, para que ele venha entender que o carro que ele tem agora não é o mesmo carro que outrora ele tinha. Ele vai precisar de um manual, porque se ele não se basear pelo manual, vai dar tudo errado, Isaías. Tu vai pensar que tu vai querer passar a marcha, Isaías, no teu carro e o bicho é automático, o carro. É desse jeito, irmãos. Assim é a palavra do Senhor, irmã Fernanda. Assim é a Bíblia. Nós não sabemos manusear nossa vida porque nós não lemos o manual. E o maior manual de instrução hoje na face da terra, para mim e para você, que um dia éramos perdidos, outrora éramos perdidos, e hoje temos esse entendimento, se chama a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Ela que é o nosso manual de instrução nos dias de hoje. Ela que vai dizer o caminho na qual eu e você devemos percorrer. Ela vai te alertar naquilo que você deve e que não deve fazer. Aleluia. A Bíblia é um manual para todas as áreas da nossa vida. Ela é a nossa regra de fé e conduta, ou seja, ela que nos conduz através do entendimento que nós adquirimos em meio a ela própria, ou seja, a palavra do Senhor. A Bíblia não é só um livro, claro que não. Ela contém, como eu falei, a Bíblia contém tesouros, querido, e direção para a tua vida e a minha vida. Ela é o maior tesouro que nós devemos ter, querido. Aleluia. Então eu queria que você abrisse lá no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler duas passagens na Bíblia, nesse manual, né? Primeiro texto, lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, nós vamos ler. Eu quero me deter somente num versículo, aleluia. Num versículo, mas para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler com os irmãos, amém? Glória a Deus. Capítulo 1 de Josué, versículo 1 ao 8, diz assim, queridos, ó. Aqui na epígrafe, nós já podemos entender que Deus já falara com Josué na questão de animar. Ali ele estava, antes de lermos, ele estava ali passando pela morte de Moisés. Ou seja, Moisés acabara de morrer, irmã Judite. E ali eu posso imaginar com as minhas palavras assim, com as minhas próprias palavras: o que será de mim agora? O que será do povo? Porque o meu líder, Moisés, morrera. O que será? Eu tenho certeza que sobreveio isso sobre a vida de Josué. E sobrevém sobre a mim e sobre a tua, se nós não tivermos direção adquirida na palavra do Senhor, queridos. Aleluia. E aqui na epígrafe diz, aleluia, que o Senhor já começara a falar, ou seja, a dar as instruções e animar a Josué em meio àquilo que veria, ou seja, em meio àquilo que iria passar. E assim a palavra de Deus te instrui hoje, Lúcia, a mim e a você, naquilo que vamos passar ainda. Mas quando nós somos instruídos por ela, pela Bíblia, nós vamos nos subsair bem dos problemas. Claro que nós temos que crer. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, aleluia, que o Senhor falou a Josué, olha só, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, aleluia, ali Jesus estava animando a Josué para que ele viesse dar continuidade àquilo que foi paralisado, não porque
Moisés quis, mas foi porque foi o tempo do Senhor. Chegar ao tempo de Moisés, Leonardo. Aleluia. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Versículo 5: ninguém se susterá diante de ti, ou seja, ninguém, Jesus já sabia, ninguém ia ter a cara de pau de ser páreo contra Moisés, se Deus, o próprio Deus, estava animando, ou seja, Deus era com ele, queridos, como Deus até nos dias de hoje é conosco. Aleluia. Diz mais assim: como foi com Moisés, assim será contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Muitas das vezes nós estamos assim, que nem Josué, sem ânimo, mas aqui nós vamos encontrar, queridos, aquilo que vai nos instruir a ter um bom ânimo. Aqui nós vamos passar a ser instruídos naquilo que muitas das vezes entristece o nosso coração por causa de algo supérfluo, mas aqui a palavra do Senhor vai te instruir a sorrir novamente. Quero dizer com minhas palavras, a passar por cima daquilo que tenta te travar, porque o entendimento vem daqui. O entendimento que do alto vem, ela é inspirada aqui, ela está escrita aqui na Bíblia para mim e para você. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, olha só, dela não te desvies, dela, nós que estamos aqui, nós não venhamos a nos desviar, queridos. A mesma lei, trazendo para os dias de hoje, ela está aqui, é a própria palavra do Senhor. Você peca se você quiser, você vai para a porta larga se você quiser, a instrução está aqui, onde ordena, porque também dá o livre-arbítrio, mas é aqui que Deus ordena o caminho na qual eu e você, aleluia, devemos almejar, ou seja, o caminho do céu, o caminho da salvação eterna. Aleluia. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Tem gente assim nos dias de hoje? Tem muito, irmãos. Porque não buscaram, Leonardo, ter a instrução na Bíblia, porque não se posicionaram em ler a Bíblia, e porque não, aleluia, não se deixaram levar pelos princípios dela, da palavra do Senhor. Aleluia. Nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, ela nos conduz ao caminho certo. Ela nos conduz ao caminho certo, querido. A palavra do Senhor, a Bíblia fala, na Bíblia a palavra do Senhor fala, que ela nos conduzirá por onde nós andarmos, onde nós andarmos na presença do Senhor, ela vai nos conduzir a lugares altos, queridos. Mas no versículo 8 aqui a gente tem que, eu queria me deleitar junto com vocês um pouco, quando diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, trazendo para nós a mesma coisa, querido. Não se aparte da sua boca, Emerson, a palavra, ou seja, a lei, na qual está escrita dentro desta Bíblia, dentro, aleluia, dos parâmetros na qual eu, Deus Todo-Poderoso, Deus do céu e Deus na terra, falo para contigo nesta noite, fala para com o meu povo nesta noite. Não se aparta da tua boca esta lei, antes medita nela de dia e de noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, irmãos. Tudo que nela aqui está escrito é verdade. Sim ou não, irmã Neta? Verdade verdadeira. Há daqueles também que nós não podemos nos calar, que distorcem, né, irmãos? Felizmente tem aqueles que distorcem a palavra do Senhor, acrescentam mais coisas, né? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Eu e você, eu tenho a certeza aqui que todos que estão aqui nesta noite não são insensatos, irmãos. Somos prudentes. Aleluia. Glória a Deus. E aqui uma pergunta que não quer calar. Responda só para você mesmo. Você tem a prática de ler a Bíblia? Responda para você mesmo, amém, querido? A Bíblia não é para ficar aberta na sala. Ela tem que estar na nossa mente. O que a gente sempre escuta, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente tem que estar preparado, irmãos. Porque às vezes a gente pega um que pode colocar a gente no bolso. Não é não, pastor Diogo? Se você não tiver a instrução, aquela pessoa, muitas das vezes, ela vai adquirir ou adquiriu um dia, principalmente ela sendo uma pessoa que já saiu da presença de Deus. Se você não tiver um entendimento, nós já ouvimos aqui Diácono Cícero falar, um cara que tem entendimento, muito entendimento. Não estou aqui exaltando ele não, mas é um cara que tem entendimento, se chama Wilton. Aquele cara tem entendimento da Bíblia, mas ele não tem o que eu e você temos mais, querido: a instrução diária. Ele se deixou levar pelos seus próprios caminhos, Jonilson. Mas está perdido? Não. É encontrar o verdadeiro caminho. E ele encontra onde? Aqui, na palavra do Senhor. Por isso que nós temos que ter ela na mente, no nosso coração e na nossa vida. Ou seja, se nós temos ela na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, é continuarmos praticando as boas novas do Senhor, dentro da sua palavra. Aleluia. A Bíblia não é para ficar aberta, mas ela é para estar... Não, a Bíblia não é só para ficar aberta, mas ela é para estar tão somente aberta como uma arma poderosa, na qual pode transformar vidas, na qual se encontra até hoje, em meio ao lamaçal do pecado. Aleluia. Ter alguma coisa que vale a pena nós lermos, tem que ter um conteúdo que transforma. O conteúdo que transforma, o conteúdo na qual eu e você temos que ter como leitura, mesmo que não seja diária, queridos, é a palavra do Senhor, porque ela transforma, ela restaura, ela aqui fala de cura, fala de milagres, e nos dias de hoje não é diferente. Eu sempre trago isso comigo, queridos, eu e você que estamos aqui nesta noite, somos os discípulos de hoje, de Jesus. Aqueles daquele tempo, aleluia, estão com Ele, com o Senhor. Mas eu e você hoje, a responsabilidade no dia de hoje, de sermos os discípulos de Cristo, é nossa. De levarmos as boas novas ao Senhor. Glória a Deus. Ela é a palavra de Deus revelada. Ela é que traz a verdadeira revelação da palavra do Senhor para nós, com diversas linguagens, né? Diversos idiomas aí, mundo afora. A Bíblia é o livro mais lido e traduzido em todos esses anos. Quem sabia disso? Outra pergunta: por que eu tenho que ler a Bíblia? Responda para você. E aqui nós vamos tratar alguns pontos
para que nós venhamos a nos fortalecer mais ainda. Mas antes de nós tratarmos o primeiro ponto, queria que você botasse também lá no Salmo 1. Abrisse sua Bíblia ou acompanhasse aí, amém, Jonilson? Salmo 1, versículo do 1 ao 3. Porque se nós, que estamos na presença do Senhor, buscamos adquirir a sabedoria aqui, nós vamos nos subsair bem em meio ao que diz aqui nos versículos 1, 2 e 3 do Salmo 1, amém? Glória a Deus. Vou aqui na minha, amém, Jonilson? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, irmãos. Jamais eu devo andar segundo o conselho dos ímpios, porque eu estou buscando, eu estou adquirindo dia após dia, aqui na presença do Senhor, juntamente com a igreja, entendimento, sabedoria, e aqui eu vou, em nome de Jesus, me sobressair bem, em relação em não querer receber o conselho dos ímpios, querido. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É proibido? No meu entendimento eu digo que não, irmãos. Não é proibido, porque eu, novo convertido, eu ficava, mas eu tinha um propósito. Era diferente de eu estar lá e somente estar escutando coisas que não iam, aleluia, alimentar a minha alma, o meu espírito. Mas eu tinha um propósito, como eu tenho até hoje, irmãos. Eu posso chegar na roda dos escarnecedores, sim, mas o meu propósito, aleluia, é de levar a mesma palavra, aleluia, que eu adquiri aqui, para aqueles que estão, aleluia, em meio ao pecado. Já falei uma vez aqui, foi assim que aconteceu com um vaso de honra, assim também. Não precisa mais dizer o nome, mas foi desse jeito aqui, irmãos. Nós estávamos numa roda, quando ele chegou, não era na roda dos escarnecedores, mas era na roda dos filhos de Deus. E ali o que era que nós tínhamos que fazer? Alimentá-lo com a palavra. Hoje ele é um homem de Deus, irmãos. E para nossa glória, não. É porque é para a glória do Senhor, mas é porque nós buscamos, e até hoje nós temos buscado o conhecimento dentro da Bíblia, ou seja, em meio à palavra do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que medito de dia e de noite, não, irmãos. Se eu for, estou sendo mentiroso. Mas eu medito, nem que seja num versículo, 2 versículos. Isso já me alimenta. E esses 1 e 2 versículos que eu me alimento diariamente, ela vai, ou seja, eles vão me instruir ao caminho certo. Aleluia. Antes tem o seu, repito, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, querido, glória, prosperará, meu irmão, minha irmã. Tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto você fizer em prol da obra do Senhor, em prol, aleluia, em falar da palavra do Senhor, querido, tudo quanto você fizer, prosperará. Vamos falar do ponto 1, porque através dela você desenvolve, olha só, através dela eu e você vamos desenvolver o quê? A nossa fé primeiramente. E quando através da palavra do Senhor nós adquirimos e passamos a desenvolver a nossa fé, nós vamos ter o entendimento, vivendo de fé em fé, como diz na letra da canção, e aí nós vamos ter a convicção que seremos salvos.
Tem que ter convicção, irmão. Porque se você tem fé e não tem convicção, de nada vai adiantar. E se você tem convicção então, e não tem fé, também é a mesma coisa. Você tem que ter fé e convicção da sua salvação. Você tem que ter fé e convicção que você está adquirindo, se alimentando da palavra do Senhor, para que você aí afora venha ser um soldado bem instruído na hora de uma abordagem a uma pessoa. É através da palavra que está na Bíblia. Aleluia. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia nos amadurece. A partir do momento que você... Mas tem tantas pessoas que têm 20, 30 anos, mas não amadurece, irmã Judite. Não procura ser instruído pela palavra, para que venha adquirir amadurecimento espiritual e maturidade espiritual, irmãos. Aleluia. Mas ela nos amadurece sim, ela nos enriquece, ela nos fortalece e desenvolve a nossa fé, como já foi falado. Através dela conseguimos suportar, somente através da palavra do Senhor, Isaías, iremos suportar, queridos, as dificuldades. Quantas pessoas não têm suportado as dificuldades? Por quê? Porque não têm buscado absorver, não têm buscado desenvolver. Até mesmo pessoas na igreja, hein? Estou falando de pessoas que estão na igreja, não têm buscado desenvolver a sua fé. E muitos estão a não suportar as dificuldades, irmão Fernando, porque estão deixando de se fortalecer dentro da palavra do Senhor. Mas ela nos instrui quando nós buscamos amadurecimento, buscamos desenvolver a nossa fé, nós vamos ter vida plena em Jesus, vida abundante, vida de felicidade, mesmo em meio, como é lindo nós em meio à dificuldade glorificar o Senhor. É difícil, irmãos, mas é bonito, cara. É bonito. Por uma coisa que eu aprendi, em tudo eu dar glória a Deus, irmãos. Daniela às vezes até, mas eu dá glória a Deus, irmã. Em tudo dá glória a Deus, irmãos. Foi uma coisa que eu aprendi. Aleluia. Mas muitos só querem dar glória a Deus quando estão com as minhas palavras. Quero dizer, eu gosto muito sempre de dizer assim, como um ditado popular, por cima da carne seca, irmãos. É muito fácil assim dar um glória a Deus numa boa situação, mas não é impossível dar um glória a Deus em meio às dificuldades, não. Porque aí Deus, aleluia, está vendo em você que você tem a convicção, tem o entendimento e está desenvolvendo a sua fé através do amadurecimento espiritual, através da maturidade espiritual, e aí o quadro muda, irmãos. Tudo muda. Quanto mais você lê, quanto mais nós lemos, mais sabedoria do alto nós iremos ter, queridos. Mas torna a dizer, tem que ler, tem que mesmo vencer no sono, mas é importante nós lermos a palavra do Senhor, irmãos, porque nós vamos aqui adquirir sabedoria, instrução para tudo que nós necessitamos, tem aqui, irmãos. Aleluia. Olha aqui aquilo que nós estávamos falando, eu não tinha nem visto aqui ainda, ó. Não basta só ter fé. Eu e você, nós precisamos ter a convicção. As pessoas têm fé em muitas coisas. Eu posso ter fé no Aeronardo, posso ter fé na Daniele, em muitas coisas, mas a Bíblia diz que somente através da palavra, somente ela, a palavra do Senhor, nós podemos adquirir e conhecer
a verdadeira verdade, porque a verdadeira verdade não vai estar em mim, em algumas coisas, mas a verdadeira verdade vai estar em mim quando eu adquirir o conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não basta ter somente fé, irmãos, eu tenho que ter a convicção da minha salvação, eu tenho que ter a convicção que a minha família será salva. Você tem que ter essa convicção. Até hoje, terça-feira, ficou martelando. Eu estava comentando com o Jonilson domingo, ontem também, eu acho que eu comentei com a Daniele, aquela palavra que o irmão falou aqui, o pastor Osmar, aquela palavra foi abençoada e ficou no meu coração, irmão, de nós não desistirmos, onde muitos aí têm desistido. Aquele homem falou aqui que quando, não estou saindo do estudo, irmão, só porque foi muito importante aquilo que ele falou, que quando ele chegou aqui 5h40, estava fechado, ele foi dar uma volta, trazer a lembrança, a memória de tudo aquilo que Deus, ele, através da sabedoria que ele adquiriu aqui, ele foi dar uma volta e lembrando daquilo que, das instruções que ele adquiriu dentro da palavra do Senhor, e vidas foram salvas e ainda permanecem no ministério. Deus é fiel. Porque, irmãos, é importante aquilo ali, ficou importante, é importante para mim, porque ele buscou instrução, irmãos, porque ele buscou instrução, e como ele bem disse, poderia passar 10, 20, 30 anos, mas um dia que ele visse aquela pessoa, como ele viu pessoas aqui, irmãos, ele ia alegrar o coração dele, em dizer que através da sabedoria de um homem que tinha somente, aleluia, busca pelo o material, como mesmo ele disse, irmãos, fazia pacto para ter coisas materiais, ou seja, dinheiro, mas o propósito de Deus não era aquilo para ele. O propósito de Deus, aleluia, estava para ele aqui, ó, na palavra do Senhor. E ali ele dizendo ali, como ele disse aqui com as suas palavras, não desista da caminhada e não desista de fazer o bem. Aquilo ali ficou no meu coração, irmãos. É nós não desistirmos da nossa caminhada, é nós não desistirmos da nossa convicção de sermos salvos em meio à palavra do Senhor, é nós termos a convicção, aleluia, e colocar em desenvolvimento a nossa fé em Cristo. E aí, nós podemos um dia fazer como fez o pastor Osmar, sairmos daqui, um dia voltar e encontrar o Leonardo bem velhinho em Mardarlene, depois de 20 anos, eu também veterano, aqui no Ministério Deus é Fiel ainda. Irmãos, é porque nós busquemos o entendimento da palavra do Senhor, irmãos, isso é maravilhoso, aleluia. Nós precisamos desenvolver a nossa fé através da palavra que cura. Nós precisamos desenvolver a nossa fé da palavra que liberta. Nós precisamos desenvolver a nossa fé através da palavra que transforma, que um dia te libertou, me libertou, que um dia te curou dos males da vida, e que um dia te curou e me curou do pecado em meio ao lamaçal na qual nós nos encontrávamos, e transformou a minha vida e a tua, querido. O que foi que transformou? Foi o irmão que pregou para mim? É muito fácil. Não, irmãos, foi a palavra que me transformou. O irmão foi um instrumento, a irmã foi um instrumento para nossas vidas, mas quem te transformou e quem tem o poder de transformar é a palavra, querido. Quem tem o poder de libertar é a palavra, porque muitas das vezes achamos que estamos transformados porque nós estamos num momento de emoção. Nós viemos para a igreja num momento de emoção, ou porque nós fomos convidados ali, muitas das vezes forçados por um amigo, por um parente. Mas depois ali, querido, nada vai valer a pena se você não tiver convicção que esta palavra cura, que ela transforma e que ela liberta.
ela nos mostra a verdadeira forma de viver diante do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, é de qualquer maneira? Não. É viver, como disse lá atrás, plenamente diante do Deus dos exércitos. Pois ela também nos dá o destino. Ela vai te dar o verdadeiro destino, mas você também, como disse na palavra, você vai ter o livre-arbítrio se você vai prosseguir nela ou não. Mas uma coisa eu digo, muitos aí, vou voltar para o Kleber Lucas, viu? Ai do Kleber Lucas. Eu não sei nem como é, eu não tenho nem conhecimento, mas já que eu creio no que o varão falou. Ai do Kleber Lucas se ele não voltar ao primeiro amor, irmãos. E assim é eu. Assim é nós que estamos aqui. E é todos, irmãos. Nós temos que viver, aleluia, o verdadeiro caminho, no caminho que vai nos levar, mesmo como nós temos sempre pregado aqui, mesmo ele machucando, mesmo ele sendo espinhoso, esse caminho é o caminho que vai te levar a Cristo, é o caminho que vai me levar, é o destino, aleluia, na qual eu e você, em meio a esse destino de glória, diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia, é o caminho na qual está preparado, Deus está preparando para mim e para você, na qual eu e você, no destino que nós escolhemos, ou seja, viver a palavra do Senhor, e desfrutar das ruas de ouro e de cristais, irmãos, que está preparado para mim e para vocês que estão aqui nesta noite. A Bíblia nos faz ter uma fé fundamentada, ou seja, a minha fé não tem que estar fundamentada no pastor Marcondes. Sim ou não? A minha fé, aleluia, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Mas muitos aí afora, de um modo geral, irmãos, tem a sua fé fundamentada em meio a homens naturais, homens falhos, pecadores, e se esquecem que, aleluia, a fé tem que estar fundamentada dentro da palavra, irmãos, aleluia. Quem crê que Deus fala comigo e contigo em meio à sua palavra? Fala, irmãos. Nós aqui não entendemos, mas Deus fala. Deus fala, irmãos. Deus já falou comigo várias vezes, irmãos, que eu poderia nem estar mais aqui. Mas Deus falou, ó, tu tá lá porque eu te coloquei, ô glória. Tu tá lá porque eu te coloquei, baixinho. É desse jeito, irmão. Não podemos ler de uma forma aleatória. O que é isso? É eu começar em Gênesis e depois passar lá para Apocalipse. É assim? Aleatório é assim, viu? Quem não sabe, viu, irmãos? Eu começo a ler em Gênesis, termino Gênesis, agora vou ler lá em Apocalipse. Já terminei Gênesis? Não. Não podemos ler de uma forma aleatória. Você precisa saber o que está lendo. Nós precisamos entender o que nós estamos lendo, para que nós venhamos a passar o que nós estamos lendo. E por que eu estou lendo? Você vai pegar a metade do tempo que usa, eita Deus, essa aqui é metade do tempo que o Emerson usa nas redes sociais, eu vou trocar para usar meditando na palavra do Senhor. Quantas e quantas pessoas estão assim? De vez em quando eu me desvio, irmãos. Não vou mentir aqui. Quem não olha uma rede social aqui, mas é nós nos viciarmos? Não. Mas há aqueles que são viciados, sim. Crentes, irmãos, que não conseguem. Aleluia. Aí diz aqui, ó. Você pega metade do seu tempo que usa nas redes sociais e vai usar esse tempo para ler a Bíblia. E você será uma pessoa, o quê?
melhor e diferente. Com certeza, irmãos, é fato. Aleluia. Nós vamos passar a ser uma pessoa diferente. Você é a Bíblia que as pessoas querem ler, e por isso devemos estar, olha só, irmão, isso aqui é interessante. Você é a Bíblia que as pessoas querem ler, e por isso devemos estar alinhados com a palavra de Deus. Quando fala assim, irmãos, eu posso trazer aqui ao meu entendimento. Será que aquele irmão ali sabe mesmo pregar? Será que é só história de carochinha? Será que ele busca mesmo? Será que ele está falando profundamente aquilo que está na Bíblia? Ou ele está falando somente do que sai do seu próprio eu? Porque as pessoas vão te olhar, irmãos. As pessoas vão nos olhar e vão nos criticar para saber se nós estamos verdadeiramente falando da palavra do Senhor. Por isso que as pessoas nos observam para ver se verdadeiramente a Bíblia está em nós. Segundo ponto para nós finalizarmos, irmãos. Aleluia. Porque você é transformado pela palavra. Não é indo para a igreja que você é transformado. Nós falamos nisso já? Falamos, não, irmãos. Não é indo para a igreja que porque me convidaram, eu vou ser transformado. Não, irmãos. Quem vai me transformar é a palavra. Eu tenho que me deixar ser levado pela palavra, pelo aquilo que está sendo pregado, para me entender, aleluia, que é a palavra que vai me transformar. Não é indo para a igreja que você é transformado, é vivendo uma vida baseada na palavra que você é transformado. Eu vou repetir, é vivendo uma vida baseada no pecado. É assim? Eita Jesus. É vivendo uma vida baseada na palavra, irmãos. Aleluia. Tudo que você precisa estar na palavra. Toda a sua vida pode ser transformada na palavra. A Bíblia tem o poder de transformar o caráter de um homem, de uma mulher, de um jovem. Somente a Bíblia, irmãos, tem o poder de mudar o nosso caráter e a nossa vida. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, olha só, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, o que é errado. Ela nos ensina o que é, qual é o caminho, nos instrui qual é o caminho nós devemos trilhar. Mas ela nos diz também se o caminho está sendo errado. Ele fala conosco também. Diz assim, ó, que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Se não está em ordem, é porque o caminho está errado. Ela nos corrige, olha só, quando nós erramos, e nos ensina a fazer o que é certo. 2 Timóteo, Jonas, bota aí rapidinho, Jonas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando nós adquirimos o ensino, nós vamos passar o quê? A ensinar, não é assim? Para me ensinar, eu tenho que buscar o entendimento e ser ensinado pela palavra. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Deus quer que nós venhamos a ser perfeitos, irmãos, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Todo homem tem uma boa obra para fazer. Todos nós temos obra para fazer, queridos. E a obra que o Senhor nos dá, ela é boa, não é não, irmão Fernando? Ela é boa. E você só vai conhecer a obra que Deus tem para a sua vida lendo a palavra do Senhor. Entre a obra e o propósito existe um caminho. E esse caminho existe ajuste. Eu não posso trilhar um caminho desajustadamente. Eu tenho que trilhar um caminho dentro dos ajustes bíblicos, ou seja, dentro dos ajustes de Deus. É Ele que ajusta a nossa vida, quando nós estamos querendo ir para a direção contrária. Aleluia. Confronto e correção.
As regras de Deus estão na sua palavra. Aqui, as regras estão aqui. Deus nos ama como nós somos. Jesus, em meio, falo de mim, viu, irmãos? Jesus, em meio à droga, em meio à prostituição, Ele me amava sim. Deus nos ama como nós somos, mas nós não entendíamos esse amor, não é? Eu pelo menos jamais entenderia esse amor em meio àquilo que eu vivia. Até um dia de Deus enviar pessoas para dizer que não era assim. Até o dia de Deus permitir, vou te colocar nesta situação, para tu começar a entender o amor que eu tenho por ti. Vou te colocar em meio a esta situação, para que você venha entender que você não é nada, e eu sou tudo na tua vida. E aí, quando Ele me colocou em uma dita situação, quando Ele colocou pessoas, aleluia, prudentes, direcionadas em meio à sua palavra, na minha direção, eu fui convertido pela palavra do Senhor. Eu tenho buscado ser cada vez mais transformado pela palavra do Senhor, e hoje estou aqui, irmãos. Hoje você também está aqui, porque não foi diferente do meu pecado, não. Todos nós somos pecadores, mas hoje nós somos remidos pelo sangue de Cristo, eu e você, aleluia. Mas Ele não nos deixa como estamos, olha só, Ele não deixou o Emerson na maneira que ele estava ali, não, prestes a morrer, não deixou nenhum de vocês que estão aqui. Nós precisamos melhorar cada vez mais em meio à caminhada, e sermos cada vez mais transformados pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero finalizar somente lendo para mim e para você nesta noite uma conclusão. Seja um agente de transformação na vida dos outros. Isso é para mim e para você, queridos. Não desista. A Bíblia tira toda a minha sujeira e depois transforma a minha vida e me usa para transformar a vida de outras pessoas. Foi feita comigo, foi feita com cada um que está aqui, queridos. Tirou toda a nossa sujeira, depois nos transformou, e hoje nós somos transformados em Cristo Jesus, e somos enviados em meio à palavra dele para transformar outras vidas. Aleluia. Muita gente não vai à igreja, mas vai olhar para você, aquilo que nós falamos. Nós somos todos os dias vigiados 24 horas por muitas pessoas, queridos. Existem pessoas que não falam que são crentes, existem pessoas que têm a vergonha de falar que são assim. Eu nunca tive vergonha de passar com a Bíblia debaixo do braço, irmãos. No primeiro dia que eu fui convertido, nunca tive. Ele fez só assim: vai que eu vou contigo. Nós precisamos cumprir o ID, precisamos falar do amor de Jesus hoje e sempre. A palavra que transformou a sua vida, ela vai te usar para transformar a vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Então é a maneira, irmãos, que devemos andar em meio ao Senhor, é lendo a palavra do Senhor, é buscando instrução na palavra do Senhor. Amém? Queria chamar o pastor Diogo para ele encerrar. Amém, pastor? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos.